vamos mais um passinho adiante, depois a gente retoma. Se eu olho para essa equação, da mesma maneira como eu já poderia ter pensado na equação original, qual é a função cuja derivada é proporcional a ela mesma? Exponencial, né? Então, seria muito razoável, para uma equação como essa, z dois pontos igual a menos ômega ao quadrado z, seria muito razoável fazer a hipótese de que z deve ser uma função exponencial, ou seja, z vai ser uma função exponencial, obviamente é uma exponencial temporal, não, porque é derivada em relação ao tempo, mas como a gente já discutiu, o argumento de uma exponencial não pode ter dimensão, né? Tem que ser adimensional. Então é razoável que tenha alguma constante aqui, que tem que ter uma dimensão, evidentemente, de inverso de tempo, né, para que essa exponencial seja adimensional. Bom, além disso, se eu imaginar que a minha variável z corresponde a algum movimento, né, eu posso imaginar que essa variável também se refira a alguma dimensão de comprimento, como a exponencial é adimensional. Se eu quiser que isso tenha dimensão de comprimento, eu tenho que colocar alguma constante aqui. Claro que se eu colocar uma constante, isso não muda absolutamente nada na minha conclusão, né, porque pegar essa equação e multiplicar por uma constante, a equação continua sendo exatamente a mesma, continua valendo do mesmo jeito. Só que agora, quando eu escrevo isso aqui implica z ponto igual a p vezes z, z dois pontos igual a p ao quadrado vezes z. Se eu olhar para esta equação agora, ela se escreve p ao quadrado mais ômega ao quadrado z igual a zero. Vejam só, essa equação, claramente, um produto desses admite duas soluções. Uma solução é z igual a zero. Claro que essa solução já era admitida no caso do movimento harmônico simples, a gente chama isso de solução trivial, e é trivial porque é absolutamente desinteressante, né? Se eu pegar um oscilador harmônico e colocar na posição de equilíbrio estável com velocidade nula, ele vai permanecer naquela posição para todo sempre. Não tem nada mais chato do que isso. Então essa solução sempre é uma solução possível, no entanto é uma solução desinteressante. A outra solução é uma solução mais interessante, ela implica p ao quadrado mais ômega ao quadrado igual a zero. Qual é a solução disso? Não, não é essa. Qual é a solução disso? Não tem. Não, a solução disso não tem solução real. Né? P não pode ser real, porque nenhum número real ao quadrado vai ser negativo. Então, P não pode ser um número real. A solução para isso é P igual a mais ou menos I ômega. Quando eu levar P ao quadrado, isso dá menos ômega ao quadrado. Bom, então, o que isso quer dizer se a gente, né, volta para cá? Isso quer dizer que a solução z de t seria z0 é elevado a mais ou menos i ômega t. Isso parece, de alguma maneira, a solução do oscilador harmônico? Não, né? Então agora vamos mostrar como é que isso é exatamente a solução do oscilador harmônico. Oi. Como que saiu o p quadrado mais ômega ao quadrado vezes z igual a zero? Daqui, ó. Quanto vale z ponto? P vezes z. Né? Se eu derivar isso aqui em relação a t, a derivada de E elevado a pt é P E elevado a pt. Ou seja, P, Z0 é elevado a pt. P vezes z. A segunda derivada, mesma coisa, né? Derivar uma função como essa em relação ao tempo
é substituído por multiplicar por P. Então é P ao quadrado vezes Z. Se eu substituir na equação, Z dois pontos é P ao quadrado vezes Z, P ao quadrado vezes Z igual a menos ômega ao quadrado vezes Z, ou P ao quadrado mais ômega ao quadrado vezes Z igual a zero. Tá? O que a gente fez aqui, gente? A gente pegou a nossa equação diferencial e transformou a equação diferencial numa equação de segundo grau. Por quê? Porque a gente substituiu a operação de derivar temporalmente, né, a função por multiplicar pela constante P. Foi isso que a gente fez. Tá? Muito bem. Eu disse para vocês, né, que a gente tinha pelo menos 3 maneiras diferentes de resolver o oscilador harmônico, que nós faríamos todas as 3. Estamos fazendo a terceira. Bom, pergunta, como diabos isso aqui vai nos levar a x de t igual a cosseno de ômega t mais φ. Para fazer isso, a gente vai ter que aprender um pouquinho de matemática. Eu acho que não é muito complicada. E a matemática que a gente vai aprender, nós vamos comparar duas expressões. A primeira expressão, vamos lá. Eu vou pegar uma função qualquer f de θ e vou perguntar o seguinte. Se df dθ é igual a I vezes f de θ, eu quero saber quanto vale f de θ. Isso aqui é uma equação de primeira ordem, né? Equação diferencial ordinária de primeira ordem. E é muito simples resolver essa equação. Basta eu integrar, né, no fundo, em relação a θ dos dois lados, certo? E a gente já sabe qual é a solução dessa equação, né? Qual é a função que derivada é proporcional a ela mesma? É a função exponencial. Então, a solução disso aqui é f de θ igual a e elevado a i θ, mais uma constante, né, obviamente, porque se eu derivar, né, qualquer função mais uma constante, eu vou ter o mesmo resultado. Certo? Agora, eu pego uma outra combinação, eu pego g de θ e defino g de θ como cosseno de θ mais i seno de θ. E eu calculo quanto vale dg dθ. Quanto vale dg dθ? Derivo, né? Derivada de cosseno menos seno de θ, derivada do seno de θ mais i cosseno de θ. E agora eu vou colocar i em evidência. Então, se eu colocar i em evidência, isso aqui é igual a i cosseno de θ mais i seno de θ, ou seja, i g de θ. Ahá! É a mesma equação diferencial, o que significa que essas duas funções têm que ser iguais a menos de uma constante. O que eu fiz com menos? Quanto dá i vezes i? Dá menos. Certo? Eu coloquei i em evidência. Tá? Bom, então, f de θ igual a g de θ mais uma constante. E aí eu comparo, por exemplo, quanto é que vale f de zero? Bom, por aqui vale 1. Na verdade, f de θ... Bom, enfim, mais uma constante C1. Né? Se eu pegar f, vai valer 1 mais c. Né? Se eu pegar g de zero, vale 1, né?
certo? Então, basta eu igualar as duas funções, quer dizer, isto aqui igual a zero, e o que a gente obtém é que E elevado a iθ é igual a cosseno de θ mais I seno de θ. Bom, isso tem várias implicações. Uma delas é que eu posso representar isso num plano complexo. Real de Z. Como? Como as derivadas são iguais, as funções são iguais a menos de uma constante. Certo? Isso é uma outra maneira de dizer que uma equação diferencial de primeira ordem, ela admite uma solução única, né, com uma constante arbitrária. Tá certo? Ela não pode admitir duas funções distintas da mesma maneira que a gente tem no caso de uma equação diferencial de segunda ordem, porque aí eu consigo ter uma combinação linear das duas com duas constantes arbitrárias. Como a equação é de primeira ordem, só tem uma solução. E as duas funções vão ser iguais a menos de uma constante. Ok? Bom, e uma maneira de achar essa constante é justamente você pegar um valor da função, né, e identificar esse valor da função naquele ponto. Tá bom? Bom, se eu representar isso no plano complexo, né, se eu pegar um ponto no plano complexo cuja parte real é cosseno de θ, a parte imaginária é seno de θ, isso corresponde a um ponto, a uma distância da origem unitária, de forma que a projeção ao longo do eixo real é cosseno de θ, se esse ângulo é θ, a projeção ao longo do eixo imaginário é seno de θ. Ora, o que isso está nos indicando é que eu tenho uma maneira alternativa de representar um número complexo qualquer. Um número complexo qualquer a gente costuma representar como um número dessa forma, A mais IB. A gente pode representar esse número complexo também como R E elevado a iθ, de forma que a nossa identificação é A igual a R cosseno de θ, B é igual a R seno de θ. Certo? Se quiserem a volta, né, R é raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Tangente de θ igual a B sobre A. Certo? Bom, essa é a primeira implicação, então. A gente pode representar um número complexo qualquer por um módulo e um ângulo em relação ao eixo real. De que maneira? Escrevendo como módulo vezes E elevado a I, ângulo em relação ao eixo real. Segunda implicação, diretamente daqui, quanto vale E elevado a Iπ? Vocês seguramente já ouviram falar nisso, né? Considerada a fórmula mais bonita da matemática, porque ela envolve vários domínios da matemática numa única expressão. Bom, o que mais que a gente pode dizer de interessante aqui? Assim como a gente escreve E elevado a iθ como essa combinação de cosseno de θ com seno de θ, quanto é que vale E elevado a menos iθ? Quanto vale E elevado a menos iθ? Ora, se eu trocar θ por menos θ nessa expressão aqui, o cosseno permanece o mesmo, o seno troca de sinal. Isso é cosseno de θ menos I seno de θ, né? E que também é igual a E elevado a I θ, complexo conjugado, né? Não é isso que a gente faz? Não é o complexo conjugado, não é simplesmente o mesmo número trocando I por menos I?
Bom, da mesma forma, se eu tiver um elemento z igual a r, e elevado a i θ, e eu quiser saber quanto vale o módulo de z ao quadrado, isso aqui é igual a z vezes z conjugado, né? Ora, se eu fizer z vezes z conjugado, isso aqui é igual a r ao quadrado, e elevado a i θ, e elevado a menos i θ, ou seja, r ao quadrado, simplesmente. Tá bom. Então, vamos agora tentar voltar, dizer, a nossa solução da equação diferencial foi aquela, né? Z de t igual a z0, e elevado a mais ou menos i ômega t. Eu já chamo a atenção de vocês que essa equação ela contém mais informação do que a gente precisa, né? Que o que a gente quer, no fundo, é, a partir dessa equação, encontrar a posição x de t. Em princípio, essa posição é simplesmente a parte real associada a z. Quantas constantes arbitrárias eu devo ter para a equação diferencial para a minha função complexa? Quantas constantes arbitrárias devem aparecer? Não são duas equações diferenciais independentes de segunda ordem? Quantas constantes arbitrárias eu tenho em cada uma delas? Duas? Então eu devo ter 4, né? Bom, então tem mais informação do que eu preciso. Se eu escrever que Z0 é uma constante complexa qualquer, e eu escrever essa constante complexa como A é elevado a φ, eu posso fazer isso, não posso? Eu particularizei alguma coisa ao escrever a constante complexa dessa forma? Não. Se eu escrever dessa forma, vejam só, isso aqui, A é elevado a mais ou menos I, ômega t, mais ou menos φ. Certo? Ora, se eu tomar a parte real disso, no fundo, eu não preciso nem me preocupar com este sinal aqui. X de t é a parte real de z. Então, x de t vai ser A cosseno de ômega t mais φ. Ou seja, a gente deu a volta completa. Como tinha que ser, né? A gente tinha que voltar para o nosso ponto de partida. Ah, mas é exatamente isso, mas e o sinal de menos? Tem mais informação aí do que a gente precisa. Se eu escolher os dois sinais positivos e tirar a parte real, isso já me dá a solução geral para a equação diferencial de segunda ordem correspondente a x de t. Portanto, eu não preciso seguir com o outro sinal. Simplesmente desprezo a informação, porque tem mais informação do que eu preciso. Ok?